Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Aposentadoria na Bagagem, esse podcast que veio para trazer segurança na sua aposentadoria internacional. Hoje falaremos de um tema muito importante, que é Estados Unidos, o Acordo Brasil-Estados Unidos, e nós teremos aqui nada mais, nada menos que a maravilhosa doutora Rita de Cássio. Doutora Rita Silva, seja muito bem-vinda aqui com a gente. A doutora Rita Silva é advogada internacionalista, ela reside em Nova York e, gente, ela sabe muito do Acordo Brasil-Estados Unidos e ela fala também muito sobre o planejamento migratório. Doutora Rita, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada. O prazer é meu em sempre compartilhar conhecimento e um orgulho enorme participar e fazer parte, né, com muito amor, com muito carinho, desse projeto maravilhoso que é propagar o direito, principalmente na esfera previdenciária, o direito internacional, as suas intersecções, e ver as duas pupilas maravilhosas propagando o direito previdenciário de cunho internacional. A gratidão é minha. Muito obrigada. E vamos começar então, doutora Gabriela. E a gente queria que você falasse, doutora Rita, sobre esse acordo Brasil-Estados Unidos. Fala um pouco dos benefícios, né, dessa questão de totalização, para que as pessoas, para que o brasileiro que saiu do Brasil, está nos Estados Unidos, trabalhando aí nos Estados Unidos, o que que ele pode saber, conhecer aí desse acordo? Bom, o Brasil, na verdade, né, para quem está começando na esfera previdenciária de cunho internacional, o Brasil possui hoje 20 acordos bilaterais e 2 acordos multilaterais. Um desses acordos bilaterais é o Acordo Brasil com os Estados Unidos da América. Um acordo que data de 2018, trazendo a possibilidade do acesso a benefícios. Quais são esses benefícios? São 3 que o acordo traz e que, na verdade, o que todos os acordos trazem. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. O que a gente observa? A gente observa que muitas vezes esses brasileiros residentes no exterior, eles esquecem do tempo contributivo que eles têm no Brasil quando eles fazem a migração. Ou seja, quando eles são expatriados, quando a empresa efetua a transferência do empregado para a execução de um serviço no exterior, ou quando eles optam em ser imigrantes, ou seja, morar e residir em outro país. O Acordo Brasil e Estados Unidos traz algumas peculiaridades, porque nós chamamos de totalização, ou seja, eu vou somar o tempo trabalhado entre Brasil e Estados Unidos da América, mas eu preciso ter consciência de que eu tenho que cumprir alguns requisitos. Quais são esses requisitos para que eu use esse acordo? O meu cliente, ele precisa estar legal no país. Por quê? Porque eu vou somar esse tempo para acesso, o que a gente chama de totalização, que eu sempre falo que não é a averbação que existe entre o RPPS, regime próprio, e o RGPS, o regime geral. Então, na verdade, para que eu some esse tempo, ele precisa estar com status legal nesse país, ou seja, aqui nos Estados Unidos da América. Eu não posso usar o tempo sobreposto. Ah, o que é esse tempo sobreposto? Boa. O tempo sobreposto é o tempo que ele recolhe no Brasil e, ao mesmo tempo, no país que ele reside ou aqui nos Estados Unidos da América. Outro ponto que é importante acerca dos acordos e tratados internacionais, eu não uso os valores aportados. Como que acontece esses valores, né? Para onde vai ou como que funciona? Falando de Brasil e Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, nós temos o recolhimento do imposto de renda, o IRS, e com isso, você estando com status legal no país, o valor já vai lá para o Social Security. Eu tenho aqui um tratamento diferenciado, não é como no Brasil,
que a gente tem o sistema lá de anos, ou seja, eu preciso recolher em um trimestre um montante de aproximadamente, recolher não, trabalhar, né, e receber um montante de aproximadamente US$ 1.900, o que vai me dar direito a um crédito para o Social Security, ou seja, para a minha aposentadoria futura. No decorrer de um ano, tendo em vista que o sistema é diferenciado e é por trimestre, eu consigo juntar em um ano 4 pontos ou 4 créditos. Então, é bem diferente do que é no Muito Brasil. interessante. É muito diferente, né? A gente faz, inclusive, essa conversão quando eu utilizo o tempo no Brasil. Então, são essas peculiaridades, a priori ou a princípio, que eu tenho para trazer por conta dos Estados Unidos. É claro que eu tenho muito mais para falar. Isso. E, doutora Rita, já pensando, né? Como a doutora disse que o estrangeiro, o brasileiro, ele tem que estar regularizado legalmente. Então, para aqueles que não estão legais, né, no país, qual seria uma alternativa? Outro ponto que é interessante, que as pessoas muitas vezes elas não observam, e nessa semana a gente atendeu um caso que eu falo nas aulas, que é exatamente esse. Aqui nos Estados Unidos há a possibilidade de se fazer, a partir do momento que esse cliente nosso se torna um cidadão americano, ou seja, ele reverteu aquele status legal que ele não tinha, um status aqui que eu falo, em razão da migração que foi efetuada. Então, ele se tornou um cidadão, ele tem um status legal, nós podemos fazer uma ação administrativa com o reconhecimento do tempo. Por quê? Porque quando eu moro aqui e eu tenho a autorização legal de residência nos Estados Unidos da América e uma autorização para o trabalho, eu vou ter o Social Security, ou seja, tipo o nosso CPF no Brasil. É com ele que eu vou conseguir somar esses pontos e esses créditos, os quais eu comentei. Porque qualquer outra pessoa pode ter uma empresa aqui e pode recolher através do ITIN Number, mas não conta para a aposentadoria por conta de não estar, muitas vezes, legal no país. E hoje, a gente falando de Estados Unidos, nós temos 2.085.000 brasileiros aqui, aonde nós temos a maior colônia de brasileiros no mundo. Isso mesmo. Se bem que as doutoras sabem que esse número é muito maior porque vem através dos consulados e das embaixadas e fica lá explícito no site do Ministério das Relações Exteriores. Exatamente. Agora, doutora Rita, para a gente entrar aqui já no planejamento previdenciário, quais são os requisitos para uma aposentadoria aí nos Estados Unidos? E aí a gente fala, né, do planejamento previdenciário porque muitas vezes a pessoa já tem 65 anos, no caso o homem, e 62 anos a mulher, e ela já pode se aposentar aqui no Brasil, mas ainda não pode nos Estados Unidos. Então, fala um pouquinho para a gente desses requisitos para aposentar aí e o planejamento previdenciário. Falo sim. Eu sempre digo que atuar na esfera do direito previdenciário de cunho internacional é um oceano azul. Eu já estou quase que certa que é um oceano roxo. Porque todo mundo pensa tão somente no planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário é o coração. É o coração dessa esfera internacional, mas vai muito além do que o planejamento. E o que a gente tem? A primeira análise, o convite é uma boa entrevista. Uma boa entrevista fazendo as perguntas necessárias, entendendo se esse cliente ele está legal no país, regular, com status, quanto tempo ele trabalhou, saber se ele também trabalhou em outros países, porque a gente pode muitas vezes somar, o Brasil aceita a soma de um terceiro estado, os Estados Unidos não. Mas tudo bem, porque eu posso cumprir esses requisitos para o Brasil, no tempo dos Estados Unidos, na Alemanha, no Luxemburgo, na Suíça, ou seja, a gente tem que ter esse olhar e esse viés. E o convite é exatamente esse, uma boa entrevista com boas perguntas. Então, na verdade, o planejamento ele vem em 3 partes. A doutora Tânia pontuou muito bem
os requisitos do Brasil. E aqui nós estamos falando tão simplesmente de uma aposentadoria. Isso a gente pode replicar para outros benefícios. Então, falando da aposentadoria, nós colocamos lá os requisitos do Brasil e fazemos os cálculos normais através dos nossos calculadores para o Brasil. No segundo ponto, eu trago os requisitos do país o qual eu estou fazendo o planejamento. Como hoje nós estamos falando dos Estados Unidos da América, eu já trouxe para vocês a forma como esse cliente ele consegue ter os créditos e, pasmem, muitas vezes eles não sabem nem acessar o site do organismo de ligação, que é o Social Security. Eles não sabem nem quantos pontos ou créditos eles têm aqui. Como que funciona a aposentadoria nos Estados Unidos? São 67 anos para homens e mulheres se aposentarem de forma full, ou seja, a idade cheia com o valor cheio. Mas nós ainda temos a possibilidade que existia no Brasil e não existe mais, da aposentadoria a partir dos 62 anos, antecipada, com um redutor de aproximadamente 30%. Quanto que é vantajoso? É vantajoso quando você não vai mais voltar nesse país e você possui lá os créditos. Sim. Você não vai mais voltar, né? Porque tem a possibilidade também de aguardar. Mas não vou mais voltar, depende muito também da condição social. Lembrando que os Estados Unidos, eu já trouxe que nós temos a maior colônia de brasileiras. E há um tempo atrás, os homens trabalhavam na construção e as mulheres na limpeza. Então, a gente tem todos os tipos socioeconômicos. O segundo ponto, nós não temos distinção de gênero quando eu falo da aposentadoria nos Estados Unidos, 67 anos para homens e mulheres. Então, eu posso me aposentar de forma antecipada aos 62 anos, aos 67 anos com o valor cheio e aos 70 anos que eles falam que é uma aposentadoria delayed, ou seja, retardada, a gente aguarda para ter um valor um pouco melhor. Lembrando que é necessário trabalhar pelo menos 10 anos. Lembra que eu comecei falando de cálculos, que advogado não gosta de cálculos? Né? Então, a gente precisa ter aqui 40 créditos, 10 anos de trabalho. Perfeito. E o convite, assim, para a gente, que eu comecei falando do planejamento, a terceira opção que eu trago nesse planejamento é o viés acerca dos acordos e dos tratados internacionais. Eu vou analisar o acordo desde o primeiro artigo, o que ele traz, eu compartilhei um pouco com vocês, e o ajuste administrativo, porque todos os acordos trazem um ajuste administrativo e alguns trazem a cartilha explicativa, como, por exemplo, o Japão e o acordo bilateral, aliás, o bilateral, que Mercosul. é o... Uhum. É isso mesmo. Doutora Rita, então, quer dizer que se um homem, né, ele tá com 65 anos de idade, tá morando aí nos Estados Unidos, ele deixou contribuições aqui no Brasil, ele pode, então, pedir aposentadoria no Brasil, talvez individualizada, ou talvez por totalização, somando o período dos Estados Unidos. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Exatamente. Nós temos aqui um ponto que é interessantíssimo, que nós usamos o tempo 2 vezes. Quando eu falo isso, todo mundo me olha meio assim, mas como? Porque todo mundo lembra da averbação. Então, a totalização, que é nada mais que a soma do tempo trabalhado em vários países, me dá essa opção de usar esse tempo 2 vezes. E eu posso usar tanto aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. E dando um exemplo, vamos supor que eu tenha um cliente, o João, que tenha trabalhado no Brasil 10 anos e ele mudou para os Estados Unidos e já tem 5 anos de aporte, ele está legal, ele tem o Social Security, nós temos os organismos de ligação, o organismo de ligação no Brasil é o INSS, aqui nos Estados Unidos é o Social Security. Então, o João, ele mudou, ele mora nos Estados Unidos e ele tem o tempo dele no Brasil de 10 anos. Ele tem 65 anos.
eu vou olhar os requisitos do Brasil. O que eu preciso para cumprir e fazer o requerimento de uma aposentadoria por idade no Brasil? Homens, 65 anos, perfeito, ele cumpre. E 15 anos de tempo de contribuição. Mas aqui ele não tem os 15 anos, mas ele tem a idade. Então, eu vou analisar primeiro se ele tem tempo recolhido sobreposto. Ele não tem, porque ele saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos e seguiu contribuindo, trabalhando de forma legal. Vou buscar lá o formulário, porque eu preciso preencher o formulário para lá em assuntos internacionais, site meu, inss.gov.br, preencho o formulário com os requisitos dele, peço o extrato de contribuições para comprovar o tempo QNIS no Brasil, e lá no My Social Security, ele baixa, vem com um gráfico, trazendo idade, valores e os créditos que ele tem. E é fidedigno, não é como existe aí no Brasil, o INSS, como o maior demandado na justiça. Então, com isso, eu faço esse requerimento, utilizo o tempo e faço o pedido de um benefício de aposentadoria por idade. Usando o tempo de 5 anos dos Estados Unidos, o tempo, não os valores. Com isso, o João segue trabalhando nos Estados Unidos e busca o seu escritório 5 anos depois, quando ele já cumpriu os 70 anos. E olha que aqui eu tenho 2 pontos maravilhosos. Primeiro, ele vai poder... eu esqueci de falar uma coisa. O benefício dele, o Brasil vai pagar pro rata o montante equivalente a 10 anos em reais. E os Estados Unidos, por conta dessa aposentadoria por idade, por totalização, vai pagar o equivalente pro rata a 5 anos em dólares. O João seguiu trabalhando, perfeito, cumpriu 70 anos, buscou de novo no meu escritório e falou: doutora, eu quero uma aposentadoria aqui nos Estados Unidos. O que eu vou fazer? Vou verificar, pedir o extrato dele individualizado e vou analisar que efetivamente ele cumpriu os 40 pontos, os 10 anos de trabalho, e vou requerer uma aposentadoria individualizada, porque ele cumpriu os requisitos. E lembrando que eu comecei falando que nós temos 3 opções aqui, ou seja, aos 62, a aposentadoria antecipada, aos 67, a aposentadoria full, e aos 70, que é a idade dele. Então, significa que aos 70 anos ele vai ter uma aposentadoria delayed, ou seja, com um valor melhor, usando o mesmo tempo que ele usou lá na totalização para a aposentadoria requerida no Brasil, cumprindo os requisitos do Brasil, mas através dos acordos e dos tratados internacionais. Olha que incrível isso, né, Muito doutora Gabriela, legal, que a doutora Rita está trazendo, porque muita gente não sabe. Não sabe. Não tem esse conhecimento, não tem essa informação. Por isso que o nosso podcast aqui, a gente traz pessoas especialistas, maravilhosas, que conhecem muito, e a gente traz essa informação para você. Veja bem, você pode aposentar aqui no Brasil utilizando o tempo do que você trabalhou nos Estados Unidos, como o exemplo que a doutora Rita trouxe. Tem 10 anos de tempo de contribuição aqui, pega 5 anos de tempo de contribuição de lá, soma, já tem a idade e pode se aposentar aqui. E quando completar os 10 anos lá, esse também vai poder se aposentar lá nos Estados Unidos, mesmo tendo utilizado 5 anos para somar com o tempo do Brasil. Isso é incrível, né, doutora Rita? Exatamente. Muitos advogados não sabem dessa possibilidade. O trabalho de vocês em compartilhar conhecimento qualificado, conhecimento com fonte, ou seja, com legislação, vai elevando o nível dos advogados brasileiros no exterior e também dando a possibilidade de acesso às comunidades brasileiras, porque é exatamente isso. O ideal é que a gente consiga programar 2 aposentadorias ou 2 benefícios. A gente tem legislação, além dos acordos e tratados, a legislação brasileira, né? Temos o decreto 3048 de 99, lei 8.212, 13, instrução normativa 128, coração para a aplicação desses acordos e tratados internacionais, a portaria
995, o advogado internacionalista e principalmente o advogado que está começando nessa esfera do direito previdenciário deve destrinchar, esmiuçar essa portaria que ela traz ali o coração, a aplicação, porque como nós não temos muitos advogados atuando nessa esfera, acaba que a gente fica ali com algumas lacunas que a lei não traz, da aplicação e de problemas que nós que residimos no exterior sentimos na pele. É verdade isso. Por isso, o planejamento, ele é tão importante, tanto o planejamento migratório como o planejamento previdenciário, que eles caminham juntos. Sim. E desta forma, a pessoa pode migrar e viver uma vida no país que ela escolheu sem deixar o dinheiro para trás. Exatamente. A doutora Rita sempre fala, não deixar dinheiro na mesa, né? Porque isso é deixar dinheiro na mesa, Isso. a falta de conhecimento. É. Doutora Rita, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Ah, que pena! Eu queria que você falasse um pouco sobre o facultativo. A pessoa que saiu aqui do Brasil, que está trabalhando nos Estados Unidos, da possibilidade de continuar contribuindo no Brasil como facultativo. O que a gente recebe muito aqui no escritório, né, quando a gente pega um CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é do brasileiro residente no exterior recolhendo da forma errônea, como contribuinte individual, muitas vezes, sem prestar o serviço para pessoas físicas e pessoas jurídicas. O residente no exterior tem a possibilidade de fazer o recolhimento como contribuinte facultativo. E isso faz com que ele mantenha a qualidade dele de segurado, por mais que quem estuda conosco sabe que nós temos lá na portaria 995, artigo 19, parágrafo único, que quando a gente tem o acordo previdenciário, se mantém a qualidade de segurado. Mas dá a possibilidade, muitas vezes, da gente alcançar benefícios que o acordo não traz, como, por exemplo, o auxílio-doença, né? Porque lembra que eu comecei esse podcast justamente trazendo 3 benefícios que abarcam o acordo Brasil-Estados Unidos e praticamente todos, que são os benefícios basilares. Mas a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de fazer um requerimento de outros benefícios brasileiros, mesmo estando no exterior. É claro que a gente passa ali por uma grande possibilidade de impasses, mas quem estuda com a gente tem ali as suas manobras dentro da legislação para o atendimento de brasileiros no exterior. E é claro que a gente também tem outros pontos que são polêmicos. Eu amo falar sobre isso. E é uma pena que a gente esteja aqui chegando no final. É uma pena. Mas, né, é uma pena. Mas a gente tem, inclusive, do facultativo, por conta do decreto que trazia uma descrição distinta do que é agora. Nós temos, em razão de encontrar a documentação, de encontrarmos o extrato que traz o tempo laborado no exterior, até mesmo pelo fato que eu trago que é cultural, aqui não existe cartório, aqui não existe carteira de trabalho, existe um contrato por escrito ou um contrato verbal, então de forma cultural. Nós temos problemas também relacionados ao pagamento, problemas relacionados com acesso, pessoas que não têm mais o CPF, que não tem mais contas. Então, são vários pontos ali polêmicos que a gente tem que estar atento se nós queremos atender as comunidades brasileiras pelo mundo. E se eu puder deixar uma dica... Opa, a dica final não pode faltar. Por favor. Atendam os estrangeiros no Brasil também na esfera previdenciária, trazendo ali as conexões, intersecções, não esquecendo do direito tributário, do direito do trabalho, do direito empresarial, do direito penal e do direito de família. Exatamente. E até aproveitando um gancho da sua fala sobre atender os estrangeiros no Brasil, eu quero deixar uma dica aqui para os estrangeiros que estão aqui, e agora todo benefício que for pedir no INSS, eles estão exigindo a biometria. O que é importante? Fazer a carteira SIM.
né? Que é a Sim. Carteira de Identificação Nacional. É muito importante. Com essa carteira, já vai estar cadastrada a biometria e assim você vai poder Isso. cumprir essa exigência do INSS. E no caso do estrangeiro, tem que fazer o CRM. CRM? Isso mesmo. Muito bem. Do imigrante. Muito bem, doutora Gabriela. Doutora Rita, chegamos ao final. Nós queremos agradecer imensamente por você ter parado todas essas coisas aí. A gente sabe que você tem aí o dia a dia muito corrido, por ter aceito o nosso convite para vir aqui e trazer informações tão importantes para aí os brasileiros, né, que estão migrando aí para os Estados Unidos, para outros países também. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, fico sempre à disposição e uma vez mais, parabéns pelo projeto, que possam alcançar cada vez mais os brasileiros, a comunidade brasileira pelo mundo, tão carente de informação fidedigna. Parabéns pelo trabalho executado. Muito obrigada, doutora Gabriela, muito obrigada por estar aqui, né? Obrigada. Estarmos Um juntas abraço, nesse projeto. Um abraço, doutora Renata. Doutora Renata, um beijo para a doutora Renata. Ficamos aqui. Espero que você curte, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa saber dessa informação, pois a informação é o seu melhor passaporte. Até a próxima. Até a próxima, doutora Rita. Até a próxima, muito obrigada. Obrigada.